Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Olá pessoal, bem-vindo a mais um curso. Vou abordar aqui nessa aula de introdução, aula de apresentação do curso LPIC 202, segunda prova para a certificação Linux Certified Engineer, ou engenheiro em sistemas Linux. Engenheiro certificado em Linux, né? Traduzindo em português. Bom, um pouco sobre mim. Atualmente eu trabalho na empresa Agility Networks, analista de infraestrutura. As principais atividades, né? Troubleshoot é isso, a distribuição de GNU Linux, Red Hat, né? Os derivados CentOS, SUSE, OpenSUSE, Debian, o derivado Ubuntu. Suporte também a serviços web, no caso Apache, NGINX de Boston, Cat. Serviço de NFS também, Squid, AutoFS, enfim, temos aí, né, uma breve descrição das tarefas do dia a dia. Configuração também, troubleshooting em dispositivos das CANs. Isso foi cobrado aí na LPIC, inclusive 201. Primeira prova da certificação LPIC 2. IQN, né, Skills Qualified Name, enfim. Bom, também estou na parte de elaboração e execução de mudanças, né, de change, hardening em servidores Linux, Tonic também para alta performance e automatização, né, de tarefas, de configurações com Puppet. Puppet é bastante utilizado aí para quem é developers, né. Bom, atualmente a última empresa que eu trabalhei foi no Universo Online, na parte de data center, o audível, como analista de operações Linux, Unix, virtualização e middleware. Também, basicamente, aqui o que eu vou fazer é um breve resumo das atividades executadas no dia a dia. A empresa, outra experiência também que tive, a todas soluções e tecnologia, como analista de suporte Linux 1. Na mesma empresa ocupei cargos anteriores, né, começando aí pelo Self-Desk, DV1, 2, para a sala técnica, suporte técnico e último como analista de suporte Linux, inclusive de Zabbix também. Bom, também uma breve descrição desculpem, do que eu fazia, né? Enfim, temos aí algumas experiências anteriores na parte de TI, também na outra empresa, BrassGet, na parte aí mais de marketing, foi impresso, início de carreira. Sou formado em tecnologia em redes de computadores pela Faculdade de Sumaré. Cursei um semestre de gestão financeira pela Universidade Ibirapuera. Só um semestre não concluí. Alguns cursos de especializações: IT Sessions, CCNA Exploration, no caso aí mais para a área de redes, Windows Server 2008, um pouco aí de Microsoft, LPIC 201, 202, que antes nomeado, recentemente foi alterado na nomenclatura, antes era Linux Network Professional. Também fiz os cursos aí de Red Hat Certified System Administration, versão 6 e 7, RHC, né, Red Hat Certified Engineer, engenheiro em sistemas em Red Hat, na versão 7, Linux Security, voltado para a prova EX413, prova de segurança do Red Hat, e LPIC 3303, né? O Linux Security especialista em segurança em servidores Linux, na LPIC 3, né? Nível Core. Também o último curso que eu realizei foi do Alta Disponibilidade em Servidores Linux. Possuo a certificação, né? 2 de acreditação, uma do AWS Technical Professional, acreditação, Data Center in Cloud Platform for Technical, acreditação do Azure. Certificações Masters, temos a CompTIA Linux Plus, SUSE Certified Administration no SUSE Enterprise 11. No SUSE Enterprise 11 também tem o SUSE Technical Specialist e LPIC Certified Linux Administration, LPI1, né, que é LPI1 é pré-requisito para você ir para a certificação LPIC 2. Você não pode tirar uma certificação de LPI 2 ou 3 sem ter as certificações anteriores.
A 1 é pré-requisito para 2, assim como a LPI 2 é pré-requisito para a LPI 3. Atualmente eu estou estudando para a LPI 3 em segurança e 304 para alta disponibilidade em servidores Linux e virtualização. Na verdade, alta disponibilidade, né, e virtualização. E por último, tem o LPIC 2 Certified Linux Engineer, qual o objeto e objetivo do nosso curso. Minha última certificação que eu tirei. Sou instrutor Linux e Open Source também. Tenho cursos aí lançados de Tangs em MySQL, no CentOS 6 e Debian 7. Monitoramento de rede com Nagios Core 4, a versão 4 do Nagios Core. A parte 12.4, Alta Performance do CentOS 7 e Debian 8. Nginx, aí uma versão, inclusive fiz update recente para 1.10. Alta Performance do CentOS 7 e Debian 8. O curso voltado aí para Red Hat, né, para certificação do RH-CSA, que é o primeiro RH certificado. Red Hat Certified System Administration, na versão 7. E o segundo módulo, o RH 135, voltado para que complementa, né, o primeiro curso para a certificação RH-CSA. E por último, temos dois cursos lançados, o LPIC 201 Certified Linux Engineer, e por último, esse que estou apresentando, o LPIC 202 Certified Linux Engineer. Bom, podemos ver, né, tem uns cursos aí, uma certa bagagem, os cursos aí para dar na data que estou apresentando aqui, né, em 2017. São cursos atualizados, já em versões recentes da última release das tecnologias aí. Bom, apresentar mais aqui um overview, né, do LPIC, inclusive, durante nas primeiras aulas do curso, foi na época que a LPI fez a atualização, né, para as novas versões. E acabei que eu tive que fazer também, né, adaptar, modificar um pouco da estrutura do curso para atender a nova grade que foi elaborada aí pela LPI. Algumas coisas foram inclusas, pouquíssimas foram removidas, e o curso de fato está bem atualizado. Bom, seguimos aqui, né, na parte de Our Certification, ou as certificações. Temos o LPIC 1. Antes do LPIC 1, temos um LPI mais para usuários de desktop Linux, por exemplo, o Linux Essentials, que seria mais o essencial do Linux. O LPIC 1 Administration, composto pela prova 101 e 102. O LPIC 2 Linux Engineer, que é o objetivo do nosso curso aqui, composto pela prova 201 e 202. Desses caras para trás são todos em português. Você pode fazer em inglês se quiser, mas a opção é em português. Salvo a versão 4.5, que é a última versão que lançaram, que ainda não foi traduzido para português. Por enquanto está em inglês. A versão 4.0 está em português e vai até o mês mais ou menos de agosto, se eu não me engano, deste ano. Então no mês de março, né? Ou seja, você tem tempo ainda. Quando de fato traduzirem, acho que aqui é a conexão. Quando de fato traduzirem a versão, aí de fato virá, né, já com a versão em português. Então há um adendo aí, né. E esse curso cobre tanto a versão 4.0 quanto a 4.5. E aí o nível 3, né, nível senior, temos aí os níveis core, que seria o LPIC 303, primeiro 300, né, que cobra o ambiente misto, Enterprise Professional em ambiente misto. O 303 cobra o Security, a parte de segurança, especialista em segurança Linux. E a última prova que lançaram, último nível, não o último nível de certificação, né, mas a última especialidade que lançaram foi para alta disponibilidade e virtualização, e que é o 304, né, a prova. Tá um planejamento aí da LPIC, no caso a LPI Org, de lançar aí mais duas certificações voltadas para especialista em web server, especialista em servidores de e-mail. Bom, vamos lá. Nosso objetivo da certificação 2.
um breve overview, né? Inclusive até o logo foi mudado, né? Linux, engenharia Linux, ele fala, né? A LPIC 2 é o segundo nível de certificação, né? Para, no caso, né? Com os 12 níveis, multinível. E a LPIC 1 é um pré-requisito para você obter a LPI 2. Tem que ser de fato nessa ordem. Ele fala, né? A versão atual 4.5, o código do exame é 201.450 e 202.450. Ele fala aqui que de fato, né, os objetivos para a versão 4.2 estão descritos neste cara. E disponível no caso, né, até agosto de 2017, que é de fato, né, até essa época você pode fazer este cara. Bom, uns pré-requisitos aí, né? O candidato deve ser capaz de obter, tem que ter e tem que estar ativa. Após 5 anos, a data de validade são 5 anos, como ele mesmo menciona aqui. A data de validade são 5 anos. Tem que estar ativo, né? Para você poder obter a LPI 2 e passar de fato nas duas provas sobre esses dois exames, o 201 e 202. Linguagens disponíveis em inglês, alemão, português brasileiro e japonês. Aí no caso, se você for fazer agora, né, até o mês de agosto, na 4.5, por enquanto ainda está em inglês. A 4.0 você pode fazer sem problemas, tem em português. Falar também, no caso aqui, né, o que é solicitado do candidato, né, é uma performance avançada em sistemas, em administração de sistemas de Linux, incluindo algumas tarefas, nomeação de kernel, compilação de kernel, troubleshoot, início do sistema. Verificar a performance de dispositivos, armazenamento local e armazenamento remoto, a partir de fazer scan, né, e adicionar um dispositivo remoto através de Loom, por exemplo, Corsica Unit Number. Isso é abordado na prática nos cursos que eu ministro, e inclusive este é o tópico da LPIC 201. A LPIC, a segunda prova, né, 202, é composto mais por serviços, né, no caso SSH, Web Service, Quid, FTP, Samba, e-mail, LDAP e assim sucessivo. Aqui tem um breve reporte aí, né? Candidatos que obtêm a LPIC 20, tem uma majoração aí de aumento em torno de 20%, né? Tanto para a LPIC 1 quanto a CompTIA-Linux-Place. Se você for fazer a prova pela CompTIA.org, se você obter, né, passar, é o mesmo nível de conhecimento que eles vão te cobrar. A diferença é, se você fizer pelo Instituto LPI, você só obtém LPI. Se você fizer pela CompTIA Linux Plus, pela CompTIA.org, a certificação CompTIA Linux Plus, você vai obter 2 certificações, né? A CompTIA, através da CompTIA, né, na parceria, você apresenta os dados lá para o LPI.org e eles vão te emitir a LPI 1, né? Ou seja, você vai obter a CompTIA Linux Plus e a LPIC 1. E eu fiz dessa forma, né? E na época que eu fiz, a SUSE Certified também estava disponível, e a Specialist também. Atualmente a SUSE, a Novell, considerou agora a LPI 1 como pré-requisito para certificações mais avançadas da SUSE. No caso seria a SUSE Engineer, né? Que é a Administration igual a LPI 1, e se caso você agora não tem mais a SUSE Administration. Supondo, se você fosse seguir carreira você trabalha com tecnologia SUSE e você fosse obter a certificação para SUSE Engineer e SUSE, a SUSE Engineer, Engenheiro de Sistema SUSE, você não precisa prestar mais a SUSE CLA, né? Tendo a LPI 1, você pode pegar suas credenciais de LPIC 1 e ir direto para a certificação de engenheiro em SUSE Enterprise, né? Ou seja, é o pré-requisito para as certificações mais avançadas da SUSE. Para profissionais que obtêm a LPI 2, né, tem uma majoração de ganho, né, salarial em cerca de 33%. Isso vai depender de país, de empresa para empresa. Cada empresa tem seu critério. Tem empresas que pagam mais, tem empresas que pagam menos, tem empresas que não pagam nada também. É este caso aí. Aí vai de empresa para empresa. E para candidatos que obtêm uma certificação de nível 3, né, tem uma majoração de ganho de cerca de 25%. É a mesma coisa também. É isso, né, no caso em um ano aqui. No caso para a LPIC 1, o aumento seria imediato. Para a LPI 2, o aumento seria em cerca de 3 meses. Para a LPI 3, no caso, aí uma representação de mais ou menos um ano. Ok?
que eu falei, né? Vai variar aí de empresa em empresa. Cada empresa tem sua cultura e sua estrutura. E seus recursos também, né? Bom, como eu mencionei, o tópico 201, Capacity Planning, né? Capacidade de planejamento, kernel do Linux, início do sistema, sistemas de arquivos e dispositivos, armazenamento avançado e administração de dispositivos, configuração de rede, manutenção do sistema. Nosso objetivo 202 é o Domain Name Server, né? Servidor de nome de domínios, Web Server, compartilhamento de arquivos, administração de cliente de rede aí, né? DHCP, servidor de e-mail e segurança do sistema. Vamos por este cara. With Detail. Bom, código, como eu já falei. E vamos lá. Primeiro tópico aí temos servidores de domínios. Qual ele vai cobrar, né? O peso é o peso 3. Uma breve descrição. O candidato aí deve ser capaz de configurar o bind corretamente. Tanto um bind quanto autoritário, né? Quanto recursivo, né? Cache aí, por exemplo. E configuração aí do bind 9. É utilizado o bind 9, essa versão. Aí você tem que ser capaz de conhecer, né? Conhecer a sintaxe correta, fazer análise e correções de erro. Conhecer o arquivo nimid.conf, que é o arquivo global aí do bind. A passão /var nimid. A passão onde são armazenados os arquivos de configuração de clientes. Você pode apontar por outro caminho. Eu estou falando aqui do default dele. O arquivo de configuração de root servers, por exemplo, de manage key, né, chaves de administração, cliente, zona de cliente, enfim. Comando kill, host, dig, esses caras são todos cobrados, inclusive na prova. Peso desktop com peso 3. O 207.2, criar e fazer manutenção em zonas de DNS, preso 3. O candidato deve ser capaz de configurar uma zona, também uma zona forward, né, uma zona de repasse, e uma zona reversa, por exemplo. A zona reversa, temos a zona direta, que é de IP, de host para IP. A zona reversa, né, é de IP para host. Inclusive, esse cara aí é crucial em servidores de e-mail, né, para não caracterizar como spam. E os níveis de root server, né, os servidores raízes, né. Temos aí, né, um pool aí de servidores de raízes no mundo todo, né, quando tem todas as extensões do domínio, por exemplo, .br, .edu.org, .edu.br, .es, .eua, né? Cada país vai ter uma nomenclatura aí. Aí, mas na parte de curso DNS, aí ficaria bem toda uma topologia mostrando. Aqui não é um curso de DNS. Mas aqui, no caso, no curso que eu ministro, é abordado bastante coisa aí, tanto configuração, zona direta, zona reversa, zona cliente, DNSSEC, na parte de segurança aqui. O DNS 9, a versão do bind 9. Beleza. Termos utilizados, a passão do var, a sintaxe da zona, resource record format, né? Ou seja, a gravação a gravação correta, né? Da sintaxe aí, onde que tem que ser armazenado. Checagem da zona, checagem do name.conf, né? No caso aqui é checada, no caso uma zona compilada. Master File Format, no caso para uma transferência entre servidores master slave, para não transferir como .rel nem .db, né? Vai transferir como txt. Por padrão, ele vai armazenar o cara como se fosse um binário. Então esse cara aí tem que ser visto, né? Inclusive aqui ele já te mostra isso, devido à importância que isso tem. Novamente, comando dig no host. Há as diferenças entre esses caras aqui, isso é mostrado aí durante o curso. Tópico 203.7, segurança do DNS, né? Peso 2. Aqui é cobrada a parte de, por exemplo, conhecimento aí em ambiente CH-root, né? O bind em ambiente CH-root. Configurar, né, a segurança entre trocas de informações e trocas de dados entre os servidores de DNS. Aqui é abordado, por exemplo, o uso do TSIG, né, que é o uso de transferência assinada, e o DNSSEC, por exemplo. DNSSEC, eu dou preferência e utilizo esse carinha aqui, DNSSEC. Você pode criar uma keygen, gerar um par de chaves aí para este cara. A ponto key, que é um ponto private. A ponto private, se eu não me engano, é quando é assinado. Primeiro ele vai te criar uma zona que conterá
as informações de key tag e o próprio valor da zona. Isso é mais fácil se você for colocar num registro BR, por exemplo. Ele vai te pedir esse tipo de informação. Depois você precisa, né, assinar essa zona e tornar essa zona como confiável. Aí você vai criar uma .private, né, um comando DNS keygin. Por padrão, a validade é de 30 dias. Você pode, por exemplo, estender, né, adicionar um parâmetro e colocar, por exemplo, se vai ser 65 dias. Aí isso é abordado durante o curso. E a importância de utilizar esses caras. Inclusive, servidores aí, domínios públicos, principalmente aí por exemplo, do .jus.br, esses caras, obrigatoriamente, eles têm que utilizar DNSSEC. É para segurança mesmo. Tópico 208, Web Server, né? Peso 4. Aqui é cobrado a parte do Apache, configuração, a sintaxe do arquivo, porquê, né, no caso de utilizar um servidor com IP dedicado, no caso para HTTPS, a importância de utilizar, né, servidores com IP dedicado, não baseado por SNI, que seria o Server Name Indication, ou seja, trabalhar baseado em nomes de hosts, né. Aqui é cobrado a parte 2.4, por exemplo, cobrado a autenticação, configuração configuração de número máximo de requisições, o número mínimo e máximo de start servers, né? Seria de processos desculpa, de processos a iniciar no start do Apache, e número de clientes também. Aí temos aqui o que de fato vai pedir, né? Cobrado na prova. Estes caras aqui às vezes ficam um pouco vagos, você não entende muito bem. No curso eu vou utilizando aí um por um, e você vai entender, né? Seria como se fosse um quebra-cabeça. Você começa a encaixar esse tipo de informação. Tópico 208.2, configuração de Apache para HTTPS, peso 3. O candidato deve ser capaz de gerar um par de chaves, por exemplo, a .csr, que é uma chave de requisição, uma chave comercial, uma CA, né? Ou uma .key, que seria uma chave privada, .crt, chave pública. Isso é abordado também no curso. Configuração, inclusive a instalação de uma chave, né, para esses caras aí. Configurar vhost baseado em SNI, qual eu já mencionei anteriormente. Configurar SSL, que é o Security Socket Layer, que seria o nível de socket seguro, né? Vai trabalhar aí com criptografia, de fato. As informações do web server não vai trabalhar com transfer de texto puro, mas de fato criptografado. Desabilitar protocolos inseguros, por exemplo, o SSL 1 e 3 há uns bugs, né? Ou seja, umas vulnerabilidades. Dá preferências para algoritmos de criptografia, por exemplo, você vai utilizar EDH, DSA, RSA e assim sucessivamente. Há vários algoritmos aí de criptografia para este cara. Ok. Bom, os termos utilizados: configuração da parte 2, o APSSL, esses caras aqui onde são armazenados a chave de SSL, SSLM. Esses caras aqui são tudo voltado para SSL, por exemplo. Protocolo a utilizar, o arquivo, né, do certificado, o certificado que ele vai utilizar, qual que é o PET, por exemplo, para mais de um. O key-file, né, que é para a privada, certificate file seria para o público, o chapter reach, que no caso para dar preferência a algoritmos, server token, server signature, trace enable, seria mais para a parte para não expor informações sobre o servidor web, que às vezes dá um erro, a gente fala Apache 2 no Debian 7, no CentOS, por exemplo, você pode ocultar esse tipo de informação. Inclusive é mais utilizado bem cobrado na parte na prova 303 de security, que é utilizado bastante para hardware em servidores web. Tópico 208, implementar um servidor de proxy, né? No caso aqui é cobrado o Squid, peso 2. Você precisa conhecer, né, a sintaxe. Aqui ele vai te cobrar bastante a sintaxe correta do arquivo e a ordem de sintaxe. E, por exemplo, os métodos de autenticação, o NCSA ELT, que é um modo de autenticação interna aí do Squid. Você pode trabalhar aí com o comando HT passwd, cobrado do squid.conf, ACL e HTTP access, que seriam as regras de allow, deny, enfim. Tópico 208.4, implementando um servidor nginx. Aqui, ó, o nginx está ganhando o mundo aí, já faz parte aí, né, do tópico da NPI 2, inclusive também para Linux Foundation. Quem for prestar Linux Foundation aí na LFCS, do Linux Foundation Certified Sysadmin, o nginx é cobrado também. O candidato deve ser capaz de configurar um servidor web básico e também um proxy reverso. Sabe configurar esses caras aqui, não é cobrado muito a fundo.
Os termos utilizados, o /etc nginx, que é o equivalente ao /etc HTTPD, /etc Apache 2, né? O workdir do web server, e o daemon nginx. Você pode fazer checagem. Por exemplo, nginx-t, né, ele checa o arquivo, assim como httpd -t. Tópico 19, file sharing, cobrado aí o Samba, né, como sistema de arquivo, peso 5, ou seja, um peso maior. Enquanto maior o peso, maior a sua pontuação. Para passar, né, o score é no mínimo 500 e o máximo de 800. Para passar, você tem que tirar no mínimo 500. É utilizado aí Samba 4, né, documentação, configuração, montar uma CIFS, né, um Common Internet File Share, Common Internet File Sharing, se eu não me engano. Mapeamento de o nome de usuários de clientes de máquinas Windows no servidor Linux. Configurar, né, os níveis de usuários, o nível do próprio Samba, né, você vai trabalhar com AD, enfim, a segurança dele também. Os termos utilizados, os daemons do Samba, os controles, tasks, os comandos no test par, net, enfim, toda a parte aí, né, de configuração do Samba. Tópico 19, NFS, configuração do servidor do NFS, Network File Server. Opa, tá mais baixo aqui. Bom, o candidato deve ser capaz, né, de configurar o NFS, por exemplo, na versão 3 ou 4. Os comandos do próprio NFS, configuração do TCP Wrap, para incluir, né, hosts allow, host deny, que tenham permissão ou não para acessar os recursos do seu servidor, no caso aqui o NFS. Um pouco de conhecimento aí, né, sobre o NFS 4, NFS ACL, por exemplo. Os termos utilizados, temos aí /export, show mount, fstage, fstab, que é onde você pode adicionar compartilhamentos de NFS para subir no boot da máquina, por exemplo. Enfim, temos aí os daemons de serviço dele. Tópico 210, configuração de DHCP, peso 2. O candidato deve ser capaz de entender a configuração do dhcpd.conf, onde serão incluídos aí os ranges de IPs, os servidores DNS, os routers, né, os roteadores aí, são tudo dentro desse cara. O DHCPD listening é o tempo de concessão aí que o cliente vai obter, qualquer informações que ele obteve do servidor DHCP. Um pouco de conhecimento também sobre o systemd journal, aí voltando mais para o CentOS 7 e DB8, né, que o systemd substituiu o sysvinit. Comando ARP, DHCPD, este grd.conf é novo, também é voltado para DHCP, mas esse cara aqui é novo ainda, que nós práticos tem, para você pesquisar aí sobre esse cara e tenha entendimento sobre ele, que a LP sempre vai atualizando aí conforme as novas tecnologias. Tópico 210, comando do SPAM, né? O Pluggable Authentication Mode. O peso é o peso 3, aqui é onde vai trabalhar na parte dos módulos de autenticação amigáveis aí, por exemplo. Foi incluído aí no caso na LPI já na versão 4.5. O Triple SSD, que integra, né, o OpenODAP, o ODAP Client e o KRBD5. Outro módulo aí de autenticação para servidores do Windows, né? Bom, este cara aqui, o Triple SSD, ele engloba todos esses serviços aí. Por isso que é chamado de Triple SSD, porque tem o próprio módulo as outras 3 formas de autenticação. Ou seja, são 3 formas de autenticação, ou seja, Triple SSD. Bom, configurado aí o comando o pam.conf, onde você vai inserir, né, os valores aí para autenticação da app, criar o home do usuário, o comando passwd, né, com senhas sombreadas ou não. Os módulos aqui de autenticação, PAN-UNIX, CrackLib, PAN-Limits, PAN, blá blá blá. E PAN SSS, né, que é o Triple SSD. E o próprio arquivo de configuração, o SSD.conf. Tópico 203 é o DAP Client, né, o uso do DAP Client, por exemplo, fazer consulta, o peso deste cara é o peso 2, fazer consulta, né, um query no servidor ODAP, mudar a senha de usuários, adicionar, por exemplo, ODAP Search, fazer pesquisa. passwd, alterar a senha, wdd, adicionar usuário, deletar o usuário. Tópico 210.4, configurando o ODAP Server. Aqui não é cobrado a fundo, porque não é a prova 300, né? A prova de ambiente misto, que é Samba e ODAP, especialista em Samba e ODAP. Aqui é mais cobrado que você sabe, né? Fazer um setup de subir, né? Um servidor ODAP, configurar o esquema, configurar o usuário admin, a senha, os tipos de objetos,
enfim, e alguns comandos importantes aí do LDAP. E a própria partição da database do LDAP, que no /var/lib LDAP. Tópico 211, servidor de e-mail, usando um servidor de e-mail, por exemplo, peso 4, aqui é cobrado o Postfix. É cobrado também que você tenha um pouco de conhecimento sobre o SendMail e o Exim, o que é um outro serviço de e-mail. Aqui é cobrado, você sabe, além de configurar o TLS, o Transport Security Layer, para trabalhar com segurança, né, dentro desse cara, por Postfix. Tem noções tem entendimento, né, sobre o protocolo SMTP, que é o protocolo de envio de e-mail. Conhecimento aqui que eu não falei, né, sobre o SendMail e o Exim. Bom, temos aí /dizer Postfix, o diretório aí que serão armazenadas as configurações de Postfix. /var Postfix, onde ficam os e-mails aí, né, para ser entregues aí os e-mails de entrega do Postfix. Diretório pool dele. Bom, emulação de comandos, né, com SendMail. Vai ser ali, eles vão ter os mapeamentos dos nomes, né, dos usuários de grupos, enfim, que serão criados os e-mails. Entrega de e-mail, né, tópico 211.2, peso 2, que é o tratamento de e-mail com Postfix. No caso aqui, pro tratamento de e-mail é cobrado o ProcMail. O ProcMail é o cara responsável por fazer o tratamento de e-mail. Você pode, por exemplo, aqui mais na parte de conhecimento. Aqui para o e-mail, por exemplo, tem regras, né, do Postfix de reject, por exemplo, redirecionar, descartar, parar, por exemplo. Alguns tratamentos você pode fazer também direto no Postfix. Alguns comandos também do Dovecode. O Dovecode é cobrado aí no tópico 211.3, tópico peso 2, que é a gerência de entrega remota de e-mail, no caso que seria o próprio Postfix. Desculpa, o Dovecode, que vai trabalhar com a IMAP, né, e POP3. Configurado, você sabe também configurar o TLS para esse cara, Transport Security Mail, Transport Security Layer, o /dizer do Dovecode, né, no diretório de trabalho do Dovecode, dovecode.conf, arquivo global de configuração, e alguns comandos dentro desse cara. Por exemplo, as portas, a IMAP, POP3 é configurado dentro desse cara aqui. Dentro desse cara há vários arquivos soltos, arquivos separados, né? Você tem que configurar aí, por exemplo. E o Doveconf e o DoveADM, alguns comandos aí para você obter informações sobre o Dovecode. Tópico 212, System Security, segurança do sistema, peso 3, que é cobrado de candidato, sabe, configurar um roteador, por exemplo, e regras de net, né, Network Address Translation, fazer redirect de uma porta para uma outra porta em outro servidor, fazer uma mascara de IP, sabe, proteger a rede, configurar nas tabelas, tabela Mang, tabela NAT, tabela Filter e assim sucessivo. Configuração de IPv4, que é mais cobrado, e também um leve conhecimento aí para IPv6, né, que IPv6, grandes provedores web já utilizam este cara. Adicionar regras de bloqueio de IPs para o IP Open Arrange, portas, os protocolos, endereços, salvar regras, fazer restore de regras, reload, enfim. /proc, o termo utilizado, /proc sysnet, IPv4 e IPv6 são aqui. O /proc é uma partição virtual, né, do kernel do Linux, tudo que ele vai trabalhar dentro desse cara. O que você faz, as manipulações que você faz com o comando cctl ou syscontrol, né, que é o nome do cctl, né, propriamente dito seria o syscontrol. Você pode manipular esse tipo de informação e automaticamente, né, em real time ele grava dentro desse cara. /dizer service, que lista, né, as portas com as portas e os serviços associados a essas portas, protocolo inclusive, IPtables e IPsysTables, né, que é o IPtables do IPv6. Tópico 212, tópico 212, configuração do FTP, peso 2. Aqui é cobrado o VSFTP dele, que é o Very Security FTP. Aqui é cobrado, você sabe, configurar, né, permitir ou negar acesso de usuário anônimo, bloqueio, tanto de usuário como upload ou download com usuário anônimo. E também é cobrado um conhecimento sobre o ProFTPD, que é um ProFTP, que é outro serviço de FTP, conhecimento, né, sobre o FTP passivo versus o FTP ativo. Termos utilizados, vstpd.conf, o arquivo de configuração global do FTP, do VSFTP, e alguns comandos aí, né, por FTP. Tópico 212.3, segurança do shell, né, um shell seguro, por exemplo.
Peso 4, que é cobrado, você saiba, né, listar os usuários que terão ou não acessos por SSH, né, lá na regra allow users, você vai pôr os nomes dos usuários, permitiu bloquear o acesso de root login, né, do usuário root, configura a versão do SSH, aqui ó, do usuário root que eu falei, configura a versão do SSH, a porta que ele vai utilizar, você vai utilizar SSH 1 ou 2, autenticação por chaves públicas, por chave pública, usando não senha, enfim. E aqui, né, a listagem dos termos utilizados: SSH, SSHD, o SSHD config, que é o arquivo de configuração do server, do SSH server, chaves públicas e privadas e os modos que eu falei, permission de login, public authenticating para chave, usuários que terão acesso, password authentication, yes ou no, protocolo utilizado, o seguro no protocolo 2, protocolo 1 não é seguro. Tópico 212.4, tarefas de segurança, peso 3, o candidato aí deve ser capaz de utilizar, por exemplo, saber, né, o comando telnet, a sintaxe do comando nmap, né, o nmap tem várias sintaxes dentro deste cara. O fail to ban, que seria meio que um iptables, comando nc, que é do dashcat, iptables, próprio iptables. Aqui também é cobrado que você saiba, né, que organizações que reportam bugs de segurança, por exemplo, a Bug Track, a Search, esses caras aqui, é necessário que você saiba também, né, buscar esse tipo de informação. E também um breve conhecimento aí sobre o IDS, que é o Intrusive Detection System. E também um conhecimento sobre o OpenVIS e Snort. Esses caras aqui é mais cobrado para LPI 3 em segurança. Cobrado a fundo, né? E por último, temos o tópico 205, o OpenVPN, né? VPN aqui é utilizado OpenVPN, peso 2, cobrado o candidato saiba configurar uma Virtual Private Network para host to network, por exemplo. Temos aí o diretório /c OpenVPN, que é o próprio diretório de configuração, o comando OpenVPN para checar, configurar, inicializar clientes, né? E também, por exemplo, criar uma chave. Bom, e com isso eu concluo aí na aula de... Aqui, né, mais um overview sobre a certificação LPI 2. Como podemos ver, uma única prova 202 é bastante conteúdo, porque de fato isso daqui é te preparar para ambientes gigantes e com tecnologias mistas bem distintas. Então esse cara aqui é para te preparar para, de fato, né, te levar para um outro nível de conhecimento. É puxado, bastante puxado, mas no final a recompensa. E com isso concluo aí nosso overview.